Dramas da Obsessão, capítulo 11, A Severidade da Lei. Por uma dessas atrações vibratórias que para a maioria dos pensadores se conservam envoltas em impenetráveis mistérios, a entidade Caetano prendera-se de profundo amor àquela que se tornaria sua mãe terrena, que realmente o fora, porque durante o longo período da gestação e desenvolvimento do seu corpo, tivera o perispírito poderosamente atraído para o dela pelos liames magnéticos necessário ao feito reencarnatório, em um aconchego terno e emocional de irradiações amoráveis e encantadoras, que geralmente é o que produz o sentimento imperecível de uma mãe pelo seu filho e vice-versa, ainda que seus espíritos sejam desconhecidos. Nota explicativa 37. Nem sempre esses elos são originários do amor. Poderão firmar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparações para o advento da reconciliação dos espíritos. As intensas vibrações mentais irradiadas pela mulher que será mãe, em favor do entezinho que já palpita em seu seio fecundo, o amoroso e inexcedível carinho do seu coração, que cumula de doces enlevos aquele retalho de si mesma, que será o seu filhinho amado, mesmo antes do nascimento, o desvelo sublime com que lhe prepara o enxovalzinho mimoso, tesouro que em suas mãos fabricam entre suaves emoções do coração e pensamentos santificados pela alegria da maternidade, criam em torno da gestante uma atmosfera mental radiosa que atrai, cativa e apaixona o espírito do nasciturno, enquanto comove o observador invisível que contempla as repercussões que o fato produz nas vibrações de ambos. Vibrações que se entrecruzam, se entrelaçam em um ósculo santo, a que ambos perfeitamente se adaptam. Daí, pois, igualmente esta ligação indefectível dos filhos com suas mães, além de outras que em muitos casos costumam existir a par das que citamos. De um modo idêntico, se a mulher irradia aversão à maternidade, dedicando a esse ser que traz consigo pensamentos malévolos e odiosos, até o extremo de destruí-lo, negando-lhe a existência por seu intermédio, o inverso se realiza e o espírito que reencarnaria por meio dela torna-se frequentemente perigoso inimigo que a perseguirá além túmulo mais tarde e possivelmente em posterior existência, podendo mesmo obsediá-la sob várias formas. Espiritualmente, Caetano continuava afeito a Angelita, não olvidando ainda que outrora, em Vila Rica, dela recebera o melhor trato a que um escravo poderia aspirar, porque desinteressado, visto que neste mesmo fora sua propriedade. Sabia ser Angelita a revivência espiritual de Rosa, e conquanto ignorasse os pormenores do feito reencarnatório, distinguia o bastante para acompanhá-la com sentimentos muito confiantes. De outro modo, reconhecia em Alípio aquele Fernando de quem fora escravo, a quem devera a salvação da morte na forca, mas sob as injunções de quem se aviltara ainda mais no crime. Não ignorava que, graças a tais delitos, teria de arrostar sobre a terra, mais dia menos dia, como reencarnado, vidas de expiações e trabalhos. E que, por isso mesmo, era que sua existência incorpórea do momento era povoada de remorsos e alucinações lancinantes. Todavia, espírito inferior e retardado no progresso, que se prazia de ser, não se animava a decisão salvadoras sob a advertência dos obreiros do amor que o desejariam ajudar. A princípio, não raciocinou francamente sobre tal aspecto da própria miséria, ou seja, sobre o fato de Alípio o haver instigado ao crime. Este continuava para ele sendo o bom senhor que o libertara outrora da forca.
No entanto, assistindo agora, diariamente, à impiedade deste contra a pobre Angelita, entrou a raciocinar que o mesmo Alípio, o Fernando de Vila Rica, fora o causador das desgraças que afligiam aquela amiga querida e também da sua própria situação miserável, pois outrora impelira-o a crimes imperdoáveis, dentre outros o do assassínio bárbaro do recém-nascido no fundo da velha chácara daquela antiga sede de província. Com o desaparecimento da enferma dos liames carnais, recrudesceu a sua irritação contra o despreocupado viúvo, a quem passou a responsabilizar também pela morte desta. E então contundiam-lhe o coração as dolorosas impressões do abandono a que se via relegado, da saudade, da tristeza inconsolável, pois enquanto Angelita ascendia a páramos reconfortadores do mundo astral, ele próprio, sem capacidades morais para acompanhá-la, permanecia na própria terra, entregue a prantos amaros, vagando pela casa vazia e entristecida, perambulando pelas ruas qual mendigo desolado, visitando o Campo Santo, onde sabia seu corpo sepultado. A aversão insopitável contra Alípio avassalou então o coração apaixonado da inferior entidade. Passou a acompanhá-lo, irradiando hostilidades, ademoestando-o sempre pelas infelicidades a ele próprio e a Angelita causadas. Seguia-o como outrora pelas caçadas e aventuras, mas agora, choroso e desanimado, desejando-lhe toda a espécie de males e desgraças em desagravo às ofensas recebidas. Por sua vez, Alípio continuava servindo ao egoísmo que nutria sempre, vivendo inteiramente arredado dos deveres da moral. Uma vez enviuvando, negara-se a desposar a jovem a quem seduzira, a qual agora, mãe de duas lindas criancinhas, sofria a humilhação de ser, por ele, considerada criatura de condição social inferior, a quem não serão devidas verdadeiras atenções. E pouco depois dela, igualmente se fartando, promover o matrimônio dela com um pobre homem, valetudinario, ao qual concedeu um ordenado mensal para que fosse criando os dois filhos junto à mãe, sem grandes dificuldades. Sua vida tornara-se então anormal, sob o assédio de Caetano. Trabalhador e dinâmico que fora, passou a se sentir inabilitado para quaisquer empreendimentos. Não lograva satisfação e bem-estar em parte alguma, porquanto não laborava a fim de adquiri-los no interior da própria consciência. Supondo-se enfermo, consultara o médico, não encontrando em sua organização física senão ligeira alteração nervosa, o facultativo prescreveu distrações, passeios, viagens. Alípio então se pôs a viajar daqui para ali e acolá, entregando-se a prazeres desordenados. Teatros licenciosos, amores condenáveis, frequências a clubes noturnos onde se embrutecem as boas tendências da alma, jogos e libações de vinhos, etc. Enquanto a entidade sofredora e endurecida do escravo de outrora continuou seguindo-o, qual repercussão lógica e irremediável do pecaminoso passado que ainda não fora expungido do seu destino.